Salve torcedores e torcedoras do Ponto Contra, 13 rodadas da nossa querida Série A, o campeonato mais disputado de todos. E eu já vou começar falando da atual classificação. Lidera o Napoli com 29 pontos, a Atalanta vem em segundo com 28, Inter em terceiro com 28, quarto Fiorentina com 28, quinto é a Lazio com 28, e aí vem a Juventus em sexto lugar com 25 pontos. Essa é a zona de classificação europeia. Lembrando que a Itália, na temporada passada, conseguiu uma vaga extra, então 7 times foram para a Europa e ficou num detalhe para conseguir 2 vagas extras. Então poderia ser 8 times indo para competições europeias. Não aconteceu porque a Atalanta ganha a Europa League, fica no top 4, e a Fiorentina não ganha a Conference League, só ganha vaga extra se você ganhar a competição internacional e você não ter vaga na Liga. Se a Atalanta já está nos 4 primeiros, ela não ganha uma vaga de Champions por conta da Europa League. E por isso a Itália teve 5 times na Champions e não 6. Não descarta a possibilidade desta Liga conseguir a 5ª vaga mais uma vez, ou conseguir 6ª ou 6ª vaga também, assim como teve a chance na temporada passada. A Fiorentina está de novo na Conference League, vai muito bem na Conference League, já tem 2 finais, o campeonato só teve 3 edições. A final que não teve a Fiorentina tinha a Roma, então sempre tem um time italiano na final da Conference League. A Lazio lidera a Europa League, então além dessa ser a liga mais disputada, é a maior pontuadora do coeficiente da UEFA e é simplesmente a liga mais incrível de todas da atualidade para você acompanhar. Para quem não sabe, o Milan está em sétimo com 19 pontos, com um jogo a menos. Se ele ganhar, ele faz 23, que fica 22, fica 3 pontos para entrar nessa zona de classificação. A rodada começou com Hellas Verona 0 e Inter de Milão 5. Muito bom para Inter de Milão. A Inter foi poupar elenco. Na verdade, hoje é difícil de saber qual é o time titular da Inter. Algumas alterações como Darmian e Dumfries, Acerbi, De Vrij, Bišćak e Pavard, e Zielinski e Mkhitaryan são jogadores que são tanto titulares quanto reservas como titulares. Mas a verdade é que a Inter foi poupar elenco. É uma triste notícia para o Leipzig, que a Inter na Champions ele poupa o elenco e aparentemente poupou no italiano e deve jogar com força máxima contra esse Leipzig, que, se eu não me engano, tem 1 ponto ou 0 pontos em 50% do que já passou da Champions. Cara, foi muito bom esse jogo de 5-0 da Inter, algo que o time titular talvez não fizesse. Por incrível que pareça, o time titular da Inter talvez não fizesse esse 5-0 exagerado. Jogadores reservas às vezes entram com mais vontade para poder fazer um jogo bonito. Joaquim Correa e Thuram fizeram uma boa dupla. O Correa fez 1 gol e 2 assistências. O Thuram fez 2 gols e 1 assistência, sendo que veio uma assistência de para cada um. Eles tocaram entre si. É muito bom porque a Inter pretende vender o Joaquim Correa. Para quem não sabe, a Inter joga com 2 centroavantes. Dentre as opções de centroavantes, o Joaquim Correa atualmente está em 5º lugar, perdendo para Arnautovic, para Taremi, Lautaro e Thuram. É até um bom jogador para vir para o futebol brasileiro. Então você aí que tem um time brasileiro, é líder de alguma organizada, pegue a torcida do seu time e comente lá nas redes sociais do Correia o nome do seu time, que de repente vocês podem conseguir. Para quem não sabe, o Vasco, quando contrata o Cano, ele vem muito por conta da torcida. O De Vrij faz uma partida excelente, o que é incrível porque ele entrou no minuto 15, ele entra no lugar do Bastoni que sai machucado, faz 132 passes com 96% de acerto, 10 bolas longas certas de um total de 14 tentativas, além de um gol e 2 pré-assistências, aquele passe quebra-linhas que ele deu para poder criar a assistência que viria a marcar o gol. Cara, o Bastoni também vai muito bem nos passes, consegue uma assistência quase que da linha do meio de campo, como o Bastoni sempre faz. E é claro, uma coisa que só a Inter pode entregar pra gente: 2 gols de zagueiros dentro da área com os pés. De Vrij e Bišćak marcam com os pés dentro da área como se fossem meias. O gol do De Vrij parece que ele é um meio atacante. O gol do Bišćak parece que ele é um centroavante. Muito bom de ver essa Inter de Milão. Milan 0, Juventus 0. Aqui, galera, eu tenho que dizer que quem perdeu foi o futebol. Viu? Eu fui lá nas estatísticas e assisti o jogo também. Somando o XG,
que é o cálculo matemático para se calcular a expectativa de gol. Cálculo para calcular é top também, né? Expectativa de gol, os dois juntos não chegaram a 1.0, ou seja, as criações dos dois times juntos não chegaram a criar uma expectativa de gol. Imagine fazer um gol mesmo de verdade. Mas normalmente os gols superam essa expectativa. O aproveitamento é que foi ruim mesmo. São dois times que estão muito perdidos mesmo. O Thiago Motta, ele chega, parece que vai dar algo bom, só que ele começa com jogos bem fáceis. E aí, o que acontece com o Thiago Motta? Ele tenta fazer um futebol de posse de bola e ele não está conseguindo fazer isso bem feito na Juventus. Ele domina a posse de bola e às vezes perde ou empata resultados que seriam muito mais fáceis da Juventus da temporada passada. E além de desperdiçar alguns ativos, eu não sei o que vai acontecer nessa janela com Vlahovic e Douglas Luiz, que eu acho que são os dois jogadores mais bem avaliados da Juventus pelo Transfer Market. Eu acho, não tenho certeza. E eles não se encaixam no modelo do Thiago Motta, e o Thiago Motta não vai fazer eles jogarem. Ou eles entram no modelo do Thiago Motta, ou então eles vão ser descartados, semelhante ao que foi o Chiesa, mas são duas situações diferentes. Você está se livrando aí de dois jogadores com muito potencial mesmo, e que são grandes ativos. O Chiesa sai já numa temporada que ele não está mais jogando. O Douglas Luiz não joga por opção. O Vlahovic, o Thiago Motta não sabe fazer jogar. Em contrapartida, o Milan do Paulo Fonseca, ele é bem diferente da Juventus, tá? Ele tenta fazer o time jogar bola. O Thiago Motta tenta fazer os jogadores se adequarem a ele. O Milan do Paulo Fonseca, ele tem relapsos de um excelente futebol sendo praticado. Hoje ele atua no 4-2-3-1, tá aqui, né? Mas ele já fez também 4-4-2 contra a Inter, que foi muito bem, que é legal também. Ele já tentou também jogar com 3-4-3, se eu não me engano. 3-4-3, que também já foi muito bem. Só que o que acontece? Quando você faz o 3-4-3, o Pulisic não vai bem. Quando você faz o 4-4-2, o Morata e o Abraham vão bem. Quando você faz o 4-2-3-1, o Pulisic vai bem. Mas o que não dá certo em nenhum esquema é o Rafael Leão, que tem sido uma grande complicação. Ele tem jogado despretensiosamente. Ele vai ser banco agora no meio da semana da Champions League de forma justa, eu concordo. Apenas aquele jogo contra o Real Madrid, com uma marcação de Lucas Vázquez, com todo respeito ao Lucas Vázquez, que fez ressuscitar um bom futebol do Rafael Leão. Mas quem conhece o Rafael Leão viu aquele jogo do Real Madrid, por mais bem que ele tenha ido, ele jogou de forma despretensiosa. O Rafael Leão parece que tem entregado preguiça dentro de campo, e eu acho que ele precisa um pouco do banco, para poder lembrar que essa camisa 10 de um time como o Milan precisa de muita entrega. Parma 1-3 para a Atalanta. Nada de novo na Super Atalanta. Olha só, eu vou falar as coisas que aconteceram na rodada passada. Gol do Retegui, o Lookman super imprevisível, acho que é o jogador mais imprevisível da Série A. Ederson mais uma vez, jogador mais importante da Atalanta. Bellanova mais uma vez dá assistência. E o time segue tendo o melhor ataque da competição. É bom assistir a Atalanta para quem gosta de um futebol mais ofensivo, porque eles sempre marcam um gol. De vez em quando toma um gol também, mas é sempre uma garantia de belos gols ver essa Atalanta jogar. Cara, o Ederson, ele é simplesmente incrível porque é essa Atalanta. Ele hoje é o jogador mais importante da Atalanta, disparado. Assim como era o Koopmeiners Miners na temporada passada, ele consegue entregar na defesa, consegue entregar na criação e consegue entregar no ataque. No final do jogo, ele ofensivamente foi um absurdo. Faz com que o Koopmeiners Miners não faça tanta falta, e esse acho que foi o principal fator que mantém a Atalanta jogando bem. Você tem um começo de jogo onde ele está sempre defendendo. Quando o time dá mais vontade, ele tá lá criando. Ele deu assistência, ele deu quase uma boa assistência. Cara, ele tá de costas, a bola vem, ele só dá um toquinho, a bola sai pelo lado dele, como um pivô, como o Griezmann na Copa de 2018, que ele tá só fazendo pivô, a bola chega nele, ele dá toque de primeira e já deixa alguém livre. Foi tipo isso, só que o Lookman marca impedido. Então ele sai só com um gol, o Ederson, na verdade. Eu falei assistência, foi só um gol que ele saiu. E no final do jogo ele vira quase que um atacante, lá sempre no apoio. E quando tá todo mundo cansado, tá? E depois dos minutos 80 parece que tá todo mundo cansado, o Ederson, que ficou correndo o campo inteiro, ele consegue comparecer em todos os contra-ataques, ele tá sempre lá. Então é incrível o que faz o Ederson. Acho que é o volante mais completo da atualidade, isso levando em conta que o Rodri tá machucado, né? E o Cancellieri
do Parma faz um golaço, viu? Sempre tem um golaço nos jogos da Atalanta. Dos últimos 2 rodadas ele sofreu o golaço da Atalanta. A Atalanta sofreu um golaço. Mas sempre tem um golaço no jogo da Atalanta. Eu recomendo muito assistir os jogos da Atalanta. Como 0, Fiorentina 2. 7 vitórias seguidas para a Super Viola do Paladino. Cara, o grande diferencial dessa Fiorentina é o David De Gea. Por incrível que pareça, é esse goleiro que nos últimos... Ele tem 7 vitórias seguidas, 9 jogos sem perder seguidos da Fiorentina. E nesses 9 jogos ele tem 5 jogos sem sofrer gols, ele tem uma assistência, ele tem uma pré-assistência que ele toca para um jogador na bola longa que vai dar assistência para o... Não lembro agora quem foi, mas foi numa falha do Tomori no jogo contra o Milan. Além de que aquele próprio jogo ele defendeu 2 pênaltis. O De Gea é o principal responsável por essas 7 vitórias. Ele dá um conforto para a Fiorentina que a Fiorentina não tinha, de que nós não vamos perder, nós nunca estamos perdendo, porque o De Gea está lá salvando. Também nós nunca estamos empatando de 1-1, porque nesse próprio jogo a Fiorentina abre o placar, o De Gea faz uma sequência de 3 defesas absurdas, quase a queima-roupa em questão de segundos. O De Gea faz isso e seria um empate. E para a Fiorentina buscar o desempate seria muito difícil, ainda mais o Como sendo um time que joga com a posse de bola. Então o De Gea ele dá essa garantia de que o 0-0 é confortável, de que depois que abre o placar ele não vai tomar um gol. Ele dá esse conforto de que ele não vai deixar o adversário abrir o placar, além de que dá o conforto de que em situações que a Fiorentina não conseguiu marcar, a bola longa do De Gea tem criado as situações de gol. É quase como se tivesse um goleiro camisa 10. É o que De Gea tem feito para a Fiorentina. É simplesmente incrível como o De Gea ficou desempregado aí, acho que 1 ano ou 1 ano e meio. O futebol perdeu muito, porque não existe um goleiro hoje melhor do que o De Gea. É claro que muitos vão falar, cara, o Courtois defende muito melhor do que o De Gea. Cara, mas a gente está falando de um goleiro que está defendendo 2 pênaltis, está dando assistência, está criando jogadas de gol. Cara, tá absurdo. Não tem um goleiro mais importante. Vou reformular. Não tem um goleiro mais importante do que o De Gea hoje. Você pode dizer que tem um melhor, mas mais importante não existe. Porque ele tem garantido os 3 pontos e ele é o nome principal dessas 7 vitórias seguidas da Fiorentina. Não só defendendo, mas criando também. Moise Kean para de ser aquele cara que está criando espaço para os adversários e marca mais uma vez. É o 4º jogo seguido que ele está marcando. Um alô pro Spalletti. Você que é torcedor brasileiro fica zangado com o Dorival. Cara, assiste o Spalletti, que ele faz... O trabalho do Spalletti com a seleção italiana, ele só precisa fazer o que a Inter faz. Ele ganha. E o Koeman tem o melhor elenco do mundo na Holanda. Dá uma olhada no elenco da Holanda, cara. Os caras têm, tipo assim, 8 opções de zagueiro, classe mundial. 8 opções de zagueiros. Além das opções de meias, tem os 2 melhores laterais do mundo, mas não vou entrar em detalhes da Holanda. Mas não é só a gente com o Dorival que está sofrendo, tá? Spalletti e Koeman estão dando muitas emoções para os italianos e para os holandeses. Isso detalhe, né? O Moise Kean vem nessa fase goleadora, que perdeu, não foi titular na seleção italiana, para o Barella fazer uma dupla de ataque com o Retegui. O cara perdeu a posição para um volante. Spalletti deve muita explicação por perder para a França na Nations League. Nico Paz do Como, ele continua jogando bem, ele é um construtor ofensivo num time de posse de bola treinado pelo Cesc Fábregas, então tem muito para evoluir ainda. Adli faz um belo gol, ele tem finalizado bem de fora da área, eu acho que ele está agregando muito. Todo jogo da Fiorentina o De Gea garante o conforto para o time, e aí algum jogador acaba tendo um relapso de grande partida e decidindo os 3 pontos, porque não é o De Gea que vai chegar lá e fazer o gol, né? Napoli 1, Roma 0. Na verdade é Roma 1 e Napoli 0. Eu acho que eu anotei errado isso aqui. Deixa eu só confirmar. Não, é Napoli 1, foi na casa do Napoli. Esses estádios italianos são muito parecidos às vezes. A casa do Napoli. Tá, foi um jogo muito mais sofrido do que deveria. Só para lembrar alguns, que eu nunca falo o nome da Roma porque ele não tá no G6 e nem perto. 12º a Roma, 13 jogos, 13 pontos. Então foi um jogo muito mais sofrido, onde o Napoli tem dificuldade de abrir o placar, vai abrir só no segundo tempo, 54 minutos com o Lukaku.
O Lukaku é simplesmente incrível nas mãos do Antônio Conte e a importância dele para o Napoli, né? O Lukaku ele tá lá para servir de apoio, fazer o pivô e criar chance para outros jogadores. Quando isso não ocorrer e não vier a conversão de gol, ele vai virar essa opção de atacante e fazer o gol como foi feito. O Di Lorenzo faz uma jogada absurda, não vou dizer absurda em níveis técnicos, mas é uma jogada que é toda criada por ele, onde o Lukaku faz o famoso tap-in, que é só um toque para a bola entrar no gol. Além de que é muito bom ver o Lukaku e o McTominay jogando juntos, né? Porque a força e a qualidade do passe do Lukaku misturada, isso um centroavante, misturada com a habilidade de movimentação e de finalização do McTominay, isso de um volante barra meio de campo, que o Lukaku sempre ganha espaço aqui na frente, e aí o McTominay vem, como ele vem lá da área para a linha de ataque, normalmente ele consegue se movimentar com inteligência para conseguir ficar livre, e aí quase que ele faz um gol contra o Napoli. David Neres quase faz um gol com a assistência de Simeone, e isso é muito importante porque o Lukaku, como eu disse, é o grande cara do Napoli, e se o Conte perder ele, parece que perde todo o futebol, mas o Simeone faz uma jogada bacaninha pro Neres ali que o Lukaku faria. Eu vi uma coisa positiva na Roma. Dovbyk quase marca, além de quando a Roma parece que não cria nada, o Dovbyk desce para criar a jogada, ele faz bem o pivô, o Dovbyk faz quase o que o Lukaku faz, talvez um pouco mais de familiaridade do campeonato italiano, e um jogador numa boa fase na Roma para trabalhar com ele, vai dar bom para essa Roma, mas a Roma não vai para nenhuma classificação europeia não, sinto muito. Lazio 3, Bologna 0, um jogo bem disputado, só que a Bologna perde um jogador no primeiro tempo e aí a Lazio simplesmente vai administrando o placar. E foi mais difícil do que o que parece, apesar do 3-0. Só vai abrir o placar no terço final de jogo, com os jogadores reservas, isso já aproveitando um jogo que estava com um a mais. Nuno Tavares é desfalcado por lesão, Guendouzi segue sendo aquele cara completo, semelhante ao Ederson. Ele começa defendendo, quando a Lazio tem um a mais, ele está ajudando na criação. Hoje não teve muito do Guendouzi atacante, mas quando é preciso ele vai lá e ajuda também no ataque, dentro da área até. E é isso. Agora a classificação, como eu já falei, ficou Napoli, Atalanta, Inter, Fiorentina, Lazio e Juventus. Agora o que é super interessante, cara, uma derrota do líder, isso é algo que eu nunca vi, uma derrota do líder, Napoli, pode fazer com que ele entre em quinto colocado. Esse é o nível de disputa desse italiano. E cara, se você não está acompanhando esse campeonato, você está perdendo um belo de um campeonato, porque em uma disputa onde o líder pode perder um jogo e cair para quinto, é algo simplesmente incrível. Bom galera, o vídeo foi esse, deixe seus comentários e valeu essa moral!